Hoje teremos história da música. O compositor de hoje é um compositor alemão importantíssimo. Ele nasceu antes de Bach e morreu depois de Bach. E no caso ele era mais conhecido e mais famoso que Bach. O compositor mais famoso da Alemanha, compôs para todos os estilos que existiam na época. E foi um dos percussores da música clássica. Então não perca hoje tudo sobre Telemann. Bom, pra quem conhece o quadro Tudo Sobre, sabe que é a maior referência de biografias de compositores de música erudita de todos os países que falam língua portuguesa. Então bora valorizar este quadro que me esforcei tantos anos para realizar dezenas de biografias. Mesmo que eu já tenha feito de todos os famosos compositores que vocês gostam, não deixem de ver esses que vocês nunca ouviram falar e deixar a droga do like, porque com esse like aí que você ajuda a manter aqui o meu trabalho. É sério, é com like. É só com like. E o óculos, gente, tô usando esse caricato aqui porque vocês ficam reclamando do outro, que tem lente e fica refletindo o meu LED redondo, vocês ficam olhando pro LED redondo igual umas moscas mortas. Ou eu uso esse caricato aqui sem lente, ou eu uso outro com lente. Põe nos comentários qual óculos que vocês preferem. Ah, não tira a lente do outro, não vou tirar a lente do outro não, porque eu vou sair com ele um dia e vou ficar aparecendo uma sapatão. Aqui, não deixe de conferir a playlist Tudo Sobre. Quem sabe o seu compositor favorito já não passou por aqui. Checa antes de me cobrar e vamos lá. Georg Philipp Telemann nasceu no dia 24 de março de 1681 e faleceu no dia 25 de junho de 1767. E isso sem usar antibiótico. 86 anos de idade, em 1700 era tipo 150 anos. O que será que fez ele viver tanto tempo? Telemann nasceu na cidade de Magdeburg, Brandeburgo, na Alemanha. O seu pai era pastor de igreja e a sua mãe dona de casa. Telemann, quando era muito bebezinho, frequentava a igreja do pai e a parte que ele mais gostava de ir na igreja era ouvir as músicas. Mas infelizmente, antes dele completar 5 anos de idade, o pai dele morreu. Ele passou a ser criado pela mãe e pelos avós. Ele foi crescendo e lá pelos 10 anos de idade ele falou: mãe, eu quero aprender música, eu adoro música. Deixa eu aprender cravo. Na época não era piano não, tá? Não existia piano. Aí a mãe falou: não, você não vai fazer música, música não dá futuro. Aí ele: mãe, deixa. Não! Então ele arranjou uma maneira de ser autodidata. Roubava livros, comprava livros, tudo que tinha a ver com música, ele dava um jeito de estudar sozinho. E na escola dele, gente, tinha um órgão e um cravo. Então ele fugia das aulas pra ficar futicando nos instrumentos da escola. Nisso o diretor da escola ligou é ótimo. Mandou uma carta pra mãe dele falando assim: aqui, seu filho tá matando a aula e ele só pensa em música e instrumento musical, não adianta. Ele só quer estudar isso. Aí a mãe viu que não tinha jeito, que não tinha como evitar o destino do filho, que era ser músico. Então ela tratou de arranjar um professor de cravo muito exigente pro filho ter, né, a educação apropriada. Gente, porque ninguém torna-se um grande compositor da história da música totalmente autodidata. Eu vou aprender sozinho e vou virar um grande... Mentira, tem que ter professor, tem que estudar. Estudem, leem, estudem. Ninguém merece amador leigo. Voltando, esse professor do Telemann era muito conservador e arcaico. E o Telemann já tinha aquela base autodidata de ficar lendo livros e assim, explorando a própria arte, que ele já era aquele músico rebelde desde então. E assim, era muito difícil dar aula pra ele, porque ele já era muito criativo, já compunha, já era todo virtuosinho. Esses assim que a gente conhece muito hoje em dia, assim, que já fala: eu aprendi tudo sozinho, olha só o que eu sei. Então era muito difícil, né, disciplinar o moleque. Mas ele percebeu que ele precisava desse professor pra evoluir no instrumento, porque, né, só aula presencial com uma pessoa que sabe tocar o instrumento pra fazer você tocar bem, né. Então ele evoluiu muito rápido no cravo. Ele ficou realmente um virtuoso das teclas. E assim, compondo loucamente. Com 12 anos de idade, gente, ele compôs uma ópera. Meu Deus, um prodígio, um gênio. E acabou que ele abandonou esse professor porque ele era mais do tipo ler, pesquisar, né? Acabou que ele virou autodidata assim, mas com os livros certos, né? Com educação, no final das contas, ele estudava muito, porém, ele precisava viver a verdade dele, que revolucionaria toda a arte musical da Alemanha, vocês vão ver. Passou uns anos, ele foi enviado para uma escola fodona na Alemanha, o famoso ginásio Andreae. E assim que ele entrou nessa escola, a gente já era famoso, porque todo mundo já tinha ouvido falar do jovem prodígio compositor. E agora ele tinha acesso a melhores instrumentos, né? Tinham mais instrumentos, melhores professores, melhores livros. Não demorou muito pro Telemann virar um monstro. E um monstro multi-instrumentista. Ele aprendeu literalmente
todos os instrumentos disponíveis na época. Ele sabia tocar todos os instrumentos, seja de corda, de sopro ou de arco. Estamos em 1701 e Telemann completou 19 aninhos. E é nessa idade que a gente ingressa na universidade. E foi isso que aconteceu. Ele entrou na Universidade de Leipzig, na Alemanha. Só que, gente, não foi pra estudar música, foi pra estudar direito. Tá vendo que até naquela época existia isso de vou fazer uma faculdade de quê? Não vou fazer de música não, né? Música não é faculdade, vou fazer direito. Tá vendo? Desde aquela época. Mas, diferente de hoje em dia, que todo mundo é preguiçoso, ele não. Ele conseguiu conciliar muito bem a faculdade de direito com a sua vida profissional de músico. E tudo que ele fazia no ramo da música, ele prosperava. Jovenzinho, já era diretor musical de 2 casas de ópera. E era justamente, gente, por ele ser muito produtivo musicalmente. Ele compunha muito, em grande quantidade, em grande variedade. Isso era muito legal pro ramo musical. Então ele enriqueceu demais o cenário musical na Alemanha. Era música nova todo dia. As composições de Telemann eram muito ricas, cheias de ornamentos, cheias de contrapontos interessantes e envolventes. Falando isso, você já ouviu a fantasia em Ré menor que eu toquei semana passada? Clica aqui e assista. Quando ele completou 24 anos, ele recebeu uma proposta irrecusável. Ele foi convidado para se tornar mestre supremo da música para a corte real na Polônia. Então ele teve que se mudar para lá. Olha que chique, gente. Quando os músicos daquela época atingiam um certo nível de excelência, quando eles eram assim extraordinários, a realeza comprava, né? Porque eles queriam o melhor do melhor, você sabe? É muito fácil ver isso nos palácios, nas coroas, nas joias, nas roupas. E tudo que a gente vê em museu é porque eles realmente queriam o melhor do melhor. Isso incluía pessoas incríveis, músicos incríveis. E ele foi pra lá, porque ganhava muito bem esse cargo. Só que nem tudo são flores. Quando ele chegou lá, tava rolando uma grande guerra do norte, lá naquela região ali, que tava tudo hostil, tava tudo perigoso. Então ele falou, não vou ficar aqui, mano. Voltou pra Alemanha. Lá na Alemanha ele crescia cada vez mais, a sua fama espalhava por toda a Europa e a família Bach, né, já tinha uma certa invejinha, porque, né, ele era mais famoso. Não que eles fossem inimigos, tipo Mozart e Salieri, pelo contrário, eles até se cheiravam, a família Bach, os sobrinhos e todo mundo. Inclusive Handel, tava todo mundo ok nessa época. Mas por alguma razão Telemann brilhava muito mais naquela época. Bach ficava meio secundário, fazendo filho, igual um coelho, e Telemann produtivo. Bach realmente ficou mais famoso séculos depois. Quando Telemann completou a minha idade, 31 anos, ele se mudou para Frankfurt, onde lá ele começou a compor as suas obras mais maduras, mais impressionantes. E com isso, gente, ele foi nomeado diretor musical geral de toda a região. Ele era a música da região. Ninguém era mais músico que ele. Porque não só ele trazia composições incríveis, como ele desenvolvia novas técnicas, novas fórmulas, novas maneiras de se tocar. Por exemplo, ele inventou o da capo, que até então não existia, que era tocar a primeira parte, fazer uma outra partezinha e escrever ali embaixo. Repete a música. Volta aí, DJ. Então culpa o Telemann por existir o da capo. Aos 35 anos de idade, Telemann era o compositor mais famoso e mais rico de toda a Europa. Muito poderosa ela, meu amor. Telemann atingiu uma geração de músicos porque não só, né, envolvia músicos, mas como todo mundo que tivesse envolvido com a música. Então gerou muito emprego. Muitos outros músicos inspirados a serem músicos, aumentando orquestra, público, e Telemann realmente fez a diferença no cenário musical. Bom, agora estamos nos seus 40 anos de idade. Nessa época ele virou um viajante que ficava procurando inspirações em outras culturas e lugares ermos para desenvolver novas ideias. Gostava bem dos lugares assim exóticos, foi influenciado por músicas que nem era do estilo dele, e isso aumentou ainda mais a pluralidade de suas composições. Ele somou, né? Somou. Diversidade é tudo. Quando ele entrou na casa dos 60 anos de idade, todo mundo já esperava que ele tivesse morto, né? Mas ele mesmo resolveu aposentar, falou assim, eu vou mudar pra Hamburgo, e comprou uma casona que tinha um jardim gigante. Lá ele desenvolveu um novo hobby, que era jardinagem, criar plantas exóticas, e ele dividia esse hobby com ninguém mais, ninguém menos que Handel, que era um amiguinho dele que jogava xadrez na praça com ele. Dois velhos, compositor incrível,
viveu aposentado. Gente, talvez essa vida tranquila de jardinagem, de planta exótica, fez com que ele vivesse plenamente mais 20 anos. Ou seja, lá na casa dos 80 anos que ele começou a apresentar um probleminha, uma cegueirazinha. Mas foi só lá pelos 86 que ele veio a falecer tranquilamente numa noite quente de verão, em junho de 1767. Morreu de causas naturais. Bom, agora vamos a algumas curiosidades sobre Telemann. Ele se casou 2 vezes. No primeiro casamento, a esposa morreu no primeiro ano de casamento, ele ficou muito abalado. Aí ele arranjou uma sirigaita, casou de novo. E ela era péssima, porque ela chifrava ele demais. E ainda por cima gastava toda a grana dele. Então ele ficou muito endividado por causa dessa louca. Telemann viveu tanto tempo que ele viu todo mundo morrer. Todas as esposas, todos os filhos e todos os compositores. Quase que viu Beethoven nascer. Telemann foi padrinho de um dos filhos de Bach. Olha que maneiro. Aí, ó, era da família. Senta pra última curiosidade. Telemann compôs 3.000 obras. Meu Deus, 3.000 obras. Parabéns, Telemann, você é demais. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do Tudo Sobre Telemann. Escreve aí nos comentários qual é o próximo compositor aqui do Tudo Sobre. Então é isso, né? Um beijo do Franz.